Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo nessa situação absurda aqui, vou fazendo o que não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o vídeo que eu traria ontem, tá? Então que eu estou num processo aqui de esgotamento, com essa situação bizarra que eu estou vivendo e ao mesmo tempo aqui tentando salvar alguma coisa. E aí, enfim, estou aqui nesse inferno e tem dia que eu não consigo gravar os vídeos, né? Tá assim... Enfim, tô nessa aqui, tá? Então, de qualquer maneira, ontem era para eu trazer esse vídeo aqui, não consegui, e agora eu tô trazendo esse vídeo de ontem, tá? Que é para falar de uma nova versão, tá? Da música Que País é Esse, do Legião Urbana, que eu escrevi aqui, tem mais ou menos aí uns 10 dias, talvez um pouco mais, um pouco menos, e tô trazendo para vocês aqui para comparar com a letra original da banda, né? E também para explicar alguns detalhes aqui dessa nova composição e tudo mais, e o porquê que eu decidi escrever essa letra aqui e trocar com vocês também, beleza? Então, antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance, que saiu tem mais ou menos uns 2 meses e meio, tá? Quem quiser entrar em contato, sabe, tá na descrição do vídeo, a gente conversa a respeito, e tem também aqui os 2 marcadores, tá? Que você leva junto aí, tá? Com o exemplar autografado, beleza? E aí, pessoal, eu deixo com vocês também a dica aqui do meu último livro de poemas, que saiu no ano retrasado, né, 2023, finalzinho do ano. Também quem quiser entrar em contato aí é só falar, tá? Você levando o livro de poemas, o romance ou os 2, você ganha os marcadores do mesmo jeito, tá? Enfim, vamos lá, pessoal. Falar um pouquinho, né, antes de começar a falar sobre as letras aqui, vou passar algumas informações básicas aqui, tá? Sobre... a música, né, sobre a canção, e depois passo para descrever para vocês a letra original, e aí rapidinho, porque é uma letra curta, né, tem ali, enfim, o refrão e 4 ou 5, enfim, né, trechos, tá? E, bom, e aí depois eu passo para a minha versão, vou explicando também as mudanças que eu fiz, o sentido que elas têm, e também alguns livros aqui para dialogar com isso, tá? Então, antes ainda aqui da letra, eu já deixo aqui com vocês a dica dessa biografia do Renato Russo, tá, escrita pelo Arthur Dapiev, tá? Foi uma das 3 únicas biografias que eu li na vida, que eu não gosto de biografia, não é muito a minha praia, não é muito meu tipo de leitura, então, mas enfim, esse é um texto bem legal aqui do Dapiev, tá? E só para constar, uma das outras 2 que eu li, tá aqui também, é dessa mesma coleção, tá? Que é da Relume do Mará, que é uma biografia do Zico, tá aqui, né? E também tem uma terceira da Amy Winehouse, que eu li também, e na verdade tem a autobiografia do Borges, mas aí não conta, né? Porque a autobiografia é diferente. Tá bom, então, pessoal, e aí esse livro aqui do Dapiev é bem legal, tem várias coisas bacanas aqui, tá? Enfim, tem várias coisas que eu sublinhei aqui, e eu deixo aqui o registro de um trecho que ele cita aqui na página 80, tá? Que ele fala... Da relação do Renato Russo com os livros, né? Então ele diz aqui o seguinte, ó: Renato Russo consumia livros com a mesma voracidade que consumia discos. Muitos desses livros eram de poesia, eles serviam para afinar seus próprios versos, mas não para fazê-lo considerar-se um poeta. Em 23 de janeiro de 1988, uma entrevista com ele seria publicada no prestigioso caderno Ideias do Jornal do Brasil. Nessa entrevista, né, ele declarava ao repórter Luiz Carlos Mansur, abre aspas, né? Me vejo mais como um letrista mesmo. Eu escrevo alguma poesia em casa, mas essas eu não tenho coragem de mostrar. Fecha aspas. E ia adiante falando de poesia, prosa, filosofia, ética e tudo mais, né? Então o Renato Russo tinha uma relação muito bacana aí com os livros, tá? Então também fica aqui a dica, tá? Dessa biografia do Arthur Dapiev. E aqui no final tem enfim, as datas, né, mais importantes. E eles falam aqui, por exemplo, o Dapiev fala, por exemplo, aqui na 181, do lançamento do álbum Que País é Esse?, que saiu no mês de dezembro de 1987, tá? E na verdade a música é de 1978, ele escreveu quando ele ainda era integrante, né, de uma banda de Brasília chamada Aborto Elétrico, tá? Que era uma banda que precedeu lá o Legião Urbana, depois a banda se desfez e tal, e ele formou o Legião Urbana. E aí, Que País é Esse? Virou esse sucesso que é até hoje aí, né? E tudo mais, tá? Então vou falar rapidamente aqui sobre uns dados da canção, para depois a gente partir aqui para a leitura da letra deles e da letra que eu fiz aqui, tá?
Então tá aqui no Wikipedia, né, Que País é Esse? É uma canção da banda de rock brasileira Legião Urbana. Foi escrita por Renato Russo em 78, quando ele ainda pertencia à banda Aborto Elétrico. Porém, ela só foi lançada com o álbum Que País é Esse? Da Legião Urbana de 1987, como eu falei aqui, né, em dezembro, tá? E como tá ali no livro do Dapiev, certo? Aí a gravadora foi a Email Odeon, tá? Que gravou, né, esse CD, tá? Produção do Maírton Bahia, tá? Bom, e aí eles dizem aqui o seguinte, né, que o Renato Russo explicou sobre essa diferença, né, de data de 1978, quando ela foi escrita, para 1987, quando ela foi lançada, 9 anos depois, né, ele disse o seguinte: Que País é Esse? Nunca foi gravada, porque sempre havia a esperança de que algo iria realmente mudar no país, tornando-se a música então totalmente obsoleta. Isso não aconteceu e ainda é possível se fazer a mesma pergunta do título, né? E uma das coisas que eu tenho discutido aqui nos vídeos do canal, né, especialmente nesse ano de 2024 que passou, é justamente essa coisa do sentido do que é o Brasil, do que país é esse, né? Já fiz aqui vários vídeos falando sobre isso, sobre a relação que a gente tem, enfim, a relação do sentido que se dá hoje ao país com a história, com a formação do Brasil, com o barroco, com a antropofagia, enfim, com uma série de movimentos que foram feitos desde então, e a independência, a república, tudo isso é importante a gente ir pensando e estudando e lendo e conversando e debatendo e produzindo coisas para, enfim, tentar contribuir para essa leitura, para essa releitura do país, que é um país que parece que ainda não se descobriu, né? E talvez por isso que essa pergunta da música continue ecoando até hoje, né? Com os problemas que a gente continua passando, tá? Bom, aí depois eles contam aqui rapidinho duas ou três dicas, duas ou três curiosidades rápidas aqui, tá? A música foi ranqueada na posição 81 da lista das 100 maiores músicas brasileiras de todos os tempos da revista Rolling Stones Brasil, tá? Em 1987 ela foi a música nacional mais tocada no ano, certo? E se incluirmos as músicas internacionais, ela só perdeu para uma música do Bon Jovi na época, que era Living on a Prayer, tá? Então, quer dizer, e aí em 2013 ela foi eleita a música de protesto mais marcante do Brasil, em votação feita pelo site IG, tá? E aí, pessoal, por último aqui, só há controvérsias, tem uma questão ligada a plágio, né? Há controvérsias de que a música seria plágio de uma música da banda de punk rock americana, o estadunidense, enfim, Ramones, que é uma das minhas bandas preferidas, o Ramones. E aí a música se chama I Don't Care, né? Notada por muitos fãs e especialistas pela semelhança dos arranjos e melodia. Ao ser que, se você escuta a música, né, eu escutei nos 2 últimos dias aí, realmente parece bastante assim, o arranjo da música e a sequência da guitarra ali e tal. Enfim, ao ser questionado sobre isso, o vocalista da banda e compositor da música, o Renato Russo, ironizou respondendo e citando justamente a tradução do nome da música do Ramones, né? Eu não ligo, né, que é I Don't Care. Mas aí depois ele confirmou que ele se inspirou mesmo na canção. E é assim, isso aí não tem exatamente problema, né? O problema é você repetir assim, totalmente a música e não citar, não fazer ali, porque essas conexões fazem parte, né? Você escuta um som, uma batida, acha bacana. Literatura também é assim, você às vezes lê um escritor e aí se identifica com o tipo ali de ritmo que ele dá para as palavras e tal, para a narrativa, e você pega alguma coisa dali com certeza, é sempre assim, né? Ninguém nasce do nada, né? Enfim, então é isso, tá, pessoal? Essa aqui é a primeira referência que eu deixo para vocês aqui. E aí, antes de passar para a letra, um último ponto aqui, tá? Deixa eu ver o tempo aqui. Uma última informação que mostra o quanto essa letra é importante, o quanto porque ela em dezembro agora de 2025, né? Ela vai fazer 47 anos. Tá? Essa música aí do Legião Urbana, e muita gente considera ela atual até hoje, né? Eu até cito aqui às vezes que eu ia para as festas e tal com a galera mais novo, né, e tal, antes de acontecer essa confusão absurda que eu estou vivendo, mas enfim, sempre percebi que a galera nessa música sentia vontade de reclamar e de se revoltar e tal, não só contra os problemas, mas contra o próprio país, né? Então, que país é esse? Muita gente respondia, né? A porra do Brasil e tal, quer dizer, e isso é uma coisa meio, né, ao mesmo tempo liga um alerta da reflexão, mas é uma coisa meio bizarra de escutar também, né? Porque a pessoa está ali, enfim, vomitando ódio contra o próprio país, né? Então, isso é importante, e isso em parte, isso carrega um monte dessas coisas aqui, várias dessas coisas que eu tenho refletido aqui, inclusive a ideia da reflexividade negativa também, né?
e tal. E aí, antes da gente passar para a letra, então, tem uma matéria aqui do G1 que entrevistou isso aqui em 2015, tá? Entrevistou o Dado Villa-Lobos. E aí diz, ex-Legião diz que o Brasil está muito pior do que em que país é esse. Lá em 2015, quando já estava rolando ali aquela apropriação da direita das manifestações, aquela, enfim, né, aqueles esquemas de pauta-bomba, e o Aécio Neves indo para, enfim, para a tribuna para dizer que a Dilma não ia governar, e eles armando já o golpe, já estava naquele esquema do golpe já, né? Bom, e aí eles dizem o seguinte aqui, né? Eles fazem uma pergunta, né? O jornal faz uma pergunta para o Dado Villa-Lobos, que é a seguinte: a música Que País é Esse viralizou nas redes sociais nos últimos dias, isso lá em 2015, após a letra virar capa de um jornal depois do desastre na cidade de Mariana, que foi aquele desastre em que, enfim, caiu lá, né? Aquela barragem e destruiu a cidade inteira, né? A Samarco, né? Que foi que é uma empresa vinculada à Vale do Rio Doce e tal. E aí destruíram a cidade inteira, né? E a pergunta foi feita em cima disso, tá? E aí eles finalizam aqui a pergunta dizendo: para você, Dado Villa-Lobos, né? Agora que país é esse? E aí isso lá em 2015, tem 9 anos isso, né? E aí ele respondeu o seguinte: eu toquei essa música em Itapetininga e no final, conversando no camarim, nós chegamos à conclusão de que a letra da música já foi superada e muito pelo que acontece hoje, tá muito pior, ele diz, né? A música virou quase um conto da carochinha, sabe? Essa foi a triste conclusão. Essa música é realmente assombrosa, né? Que deixa bem claro quem somos, o que é o Brasil, de alguma forma a gente tem que mudar isso. E realmente, de alguma forma a gente tem que mudar isso, né? E, enfim, a gente passou aí 6 anos aturando a direita no governo, gerando para as classes mais pobres, para a população em classe média, etc. e tal, mesmo para aqueles que não estavam enxergando muito bem isso, né? Porque isso aí os números mostram. Mas enfim, alguma coisa muito parecida com o desastre de Mariana, né? 700 mil mortos na pandemia, tentativa de golpe, volta da fome, enfim, né? uma bosta, né? O que essa gente fez no Brasil aí. Quem ganhou dinheiro foi aquela minoria que ganha sempre, né? Então, enfim, importante ponderar isso aí. Agora, ao mesmo tempo que a gente então tem que desenhar isso, tem que tentar chegar numa leitura razoável do que é o Brasil e da nossa história e também daquilo que a Maria Lúcia Gurgel, agora eu esqueci o nome dela, mas ela diz, né, que são as pontas soltas ali, né, o que foi abandonado, depois a Maria Starling, né, o nome dela. Enfim, tudo isso é importante da gente desenhar, tá? Mas enfim, ao mesmo tempo, é importante também a gente pensar o que mudou para pior e o que mudou para melhor, né? Por quê? Porque essa música foi escrita na ditadura militar, em 1978, né? Ainda tinha ditadura militar. Então hoje nós não estamos mais numa ditadura militar, né? Então, quer dizer, esse é um ponto positivo que a gente conseguiu resolver. Agora, tem vários outros que estão descritos ali que até hoje a gente não conseguiu, né? Enfim, e está longe de sequer se desenhar um encaminhamento para resolver isso aí, tá? Bom, então vamos tentar aqui falar um pouquinho sobre isso, tá? E aí, pessoal, eu repito, né? Vou deixar uns livros aqui com vocês, só para constar, né? Já antes aqui da letra, essa Constituição, né? Porque tem aquele trecho, ninguém respeita a Constituição, né? E tal. Ainda que a música tenha sido lançada em 1987, aquela Constituição que estava sendo referida ali era não a Constituição de 88, obviamente, né? Porque a Constituição de 88 foi depois, mas a Constituição de 67, certo? Então essa aqui é de 88, né? Tá? E a Constituição que está referida ali é a Constituição de 1967, portanto a Constituição da ditadura ainda, né? Pouquinho antes ali de 68, aquela coisa do AI-5 e tudo mais, né? Então vamos lá, pessoal, a letra original, tá, da banda vocês conhecem, né? Eu vou apenas ler rapidinho aqui para a gente poder passar pelos trechos, depois fazer aqui a comparação com as mudanças que eu fiz, e eu vou deixar as duas letras também aí na descrição do vídeo para quem quiser comparar já ali no texto, né? Fica bem mais, enfim, bem mais fácil, tá? Então eles dizem, né? Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Esse todos acreditam no futuro da nação lembra o livro do Stefan Zweig, né? Aquela coisa do Brasil, o país do futuro, né? Que a gente, né? O brasileiro tem essa
tá sempre nessa corda bamba aí de acreditar no futuro do país, mas não acreditar no país, né? Então, enfim, e muito disso se deve a uma leitura que a gente ainda não fez de maneira mais ampla do que é o Brasil, né? Falta muita coisa ainda para poder reler, e essas coisas estão sempre sendo relidas, né? Mas tem muita coisa que nem começou ainda a ser relida, e isso contribui, né, para essa perspectiva meio que, né, porque muito dessa torcida do brasileiro pelo futuro do Brasil é uma espécie de esperança sem projeto, né? Tudo isso também é importante de desenhar, tá? E aí depois tem o refrão, né, que país é esse? E aí depois eles descrevem aqui, né, alguns pontos geográficos do Brasil: no Amazonas, no Araguaia, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste, tudo em paz. Essa citação do Nordeste naquela época fazia, inclusive, muito mais peso do que tem hoje, que hoje a gente está conseguindo de alguma maneira melhorar alguma coisa lá, né? Foi feita aí a transposição das águas de São Francisco, quer dizer, o Nordeste melhorou bastante nas últimas 2 décadas, né? Ainda que precise melhorar muito ainda, né? Mas naquela época lá, na ditadura, o Nordeste era, enfim, seca, fome e, enfim, né? e êxodo para o Sudeste, né? Bom, e aí eles falam também do Araguaia, que lembra da guerrilha do Araguaia, a questão dos comunistas lá e tal, né? E Baixada Fluminense, que sempre foi também um símbolo aqui de violência no Rio de Janeiro e tal, né? E tudo mais, tá, pessoal? E aí, na morte, ia continuando a música, né? Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Esse trecho aqui, eles estão referindo basicamente a questão da exploração do trabalho, né? E, enfim, do capitalismo selvagem que existe no Brasil. A gente enfim, o Brasil é um dos campeões aí de trabalho semi-escravo, infelizmente, né? Então, importante, isso é uma coisa que faz eco, né, ao que o Dado Villa-Lobos dizia lá em 2015, porque continua a mesma coisa, né? Ano passado, ano retrasado, né, porque nós estamos em 2025, já foi batido recorde, né, de descoberta de trabalho semi-escravo no Brasil, e isso é um drama muito bizarro, né, que a gente vive, e que não conseguimos sequer começar a resolver isso aí ainda, muito pelo contrário. O povo brasileiro, né, a maioria votou num sujeito como Bolsonaro, que defende exatamente isso aí: precarização do trabalho, fim dos direitos trabalhistas, enfim, né, e tudo mais, tá? E aí tem mais uma vez o refrão, né, e finaliza com aquele trecho famoso, que é um trecho sensacional da música, né? Terceiro mundo se for piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios num leilão, né? Então, pô, fantástico isso aí. É um fantástico, eu digo, né, obviamente que não é o que a letra descreve, mas é a composição da música, a forma como ele narra esse drama aí, né, de maneira poética aqui, e ao mesmo tempo, né, enfim, certeira e pesada também. Então, quer dizer, agora vamos pensar aqui rapidamente que essa expressão terceiro mundo, por exemplo, já não se usa mais, né? Está se usando mundo desenvolvido e mundo em desenvolvimento, e mundo subdesenvolvido, que é o caso, infelizmente, da África ainda, né? E de países como Haiti e outros lugares do mundo, né? Mas no geral se usa essas expressões mundo desenvolvido e mundo em desenvolvimento, tá? E aí finaliza com mais uma vez o refrão, né, no finalzinho, e eu deixo só alguns livros aqui, tá, pra gente passar pra minha versão, tá, pessoal? Deixa eu ver o tempo aqui, tem um cisco aqui, deixa eu tirar. Vamos lá. Então, é como ele fala da questão do Araguaia e tal, né, cito mais uma vez aí o Manifesto do Marx, tá? E ele fala também da questão dos indígenas, né, que é esse trecho final aí, que é um trecho, né, impactante. Então deixo também a dica aqui do Darcy Ribeiro, que é o povo brasileiro, que é uma aula sobre a história dos indígenas e tal, e também o livro do Ailton Krenak aqui, tá? O A Vida Não É Útil, que é, enfim, o discurso do Ailton Krenak, e aquela questão que ele fala que ele se sente um refugiado na própria terra aqui no Brasil, que é uma frase que também ecoa a manutenção desse problema descrito lá na letra do Legião, tá? E aí, pessoal, vamos... entrou um cisco aqui pesado, mas vamos lá. Então vamos lá. Vamos agora para a letra, né, que eu fiz aqui para atualizar alguns pontos aqui da música, sem perder de vista, né, enfim, o caráter inquestionável e talvez aí eterno dessa música do Legião.
mas enfim, apenas para apresentar uma alternativa aqui, atualizando alguns elementos, tá? Então vamos lá. Na primeira parte, então, né? Nas milícias, no agregado, é golpe para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, milicos e pastores e a farsa do Centrão. Tá? Então esse trecho modifica aí o início, né? Acho que as favelas continuam sendo um problema, agora a gente tem que também chamar atenção para as milícias, que são esse problema contemporâneo ligado às favelas e às comunidades aqui, especialmente no Rio de Janeiro, mas em outros lugares do Brasil também. E essa questão do agregado tem a ver com o conceito de agregado do Gessé Souza, está aqui, né? Que é um conceito bem interessante para ler uma parcela da alienação da classe média no Brasil, né? Especialmente do pobre de direita também, né? Tá? Mas enfim, então essa citação aqui está conectada com a ideia do Gessé Souza, tá? E aí depois é golpe para todo lado, né? Porque o Brasil é esse país dos golpes, né? Tá, o tempo todo a direita está dando golpe aqui no Brasil. Mantive essa questão da Constituição, ninguém respeita a Constituição, que eu acho inclusive que há um certo exagero nisso, né? Porque existem, enfim, né? Melhorias do que acontece hoje do que estava rolando naquela época lá. A própria modificação de uma ditadura militar para uma lógica de uma Constituição cidadã, digamos, né? Como chamava lá o Ulisses Guimarães e tal, já enfim, pelo menos uma modificação mínima, né? E a gente teve conquistas efetivas, saímos do mapa da fome no governo Lula, quer dizer, e várias outras coisas que a gente podia citar aqui, ainda que isso, enfim, oscile para baixo de novo quando a direita governa, e por outros motivos também, né? E aí esse primeiro trecho eu finalizo com essa citação dos milicos e pastores e a farsa do Centrão, né? Então faz essa referência aos militares, que é uma repetição da questão do golpe ali, dos golpes, tá? Os pastores, que aí faz referência a esse, quer dizer, estão citando aqui, né, essa questão dos golpes, está aqui nesse livro, tá? Tem esse livro bem legal aqui, organizado pelo Oswaldo Monteal, e nesse livro aqui dá para pescar várias coisas interessantes sobre os milicos aqui, né, que eu estou citando aqui nessa primeira parte aqui da letra, tá? Então é o livro do José Murilo de Carvalho, Forças Armadas e Política no Brasil. E aí, como eu falo dos pastores também, deixo esse livro aqui, que é do Mário Justino, Nos Bastidores do Reino, A Vida Secreta na Igreja Universal do Reino de Deus. Tá? Inclusive, esse livro aqui tem um prefácio do Marcelo Rubens Paiva, né? Tá rolando aí o filme, né? Com a história aí da família dele e tal, da questão da ditadura. E, enfim, tão bacana também, isso aqui tem um prefácio dele nesse livro, tá? Que conta aí como é que nasceu essa bizarrice aí da Igreja Universal, tá? Que hoje tem aí um poder gigantesco no Brasil e em outros lugares, tá? Então vamos lá, pessoal, aí tem o refrão, né, que país é esse e tal. Depois no segundo trecho tem o segundo e o terceiro trecho juntos, né? E aí tem, então vamos lá, no mercado financeiro, jogatina e nonsense, ratazanas neoliberais, só verme gordo incapaz, o orçamento secreto e a fome anda solta, mantendo os cartéis e os quartéis infiéis no descanso do povão, tá? Então tem essa segunda parte aqui, né? Fazendo a referência ao mercado financeiro, essas ratazanas que querem chupar o dinheiro todo do orçamento, querem, enfim, né, enriquecer às custas do Estado, às custas do mercado produtor, enfim, da classe média, etc. e tal. Tá aí o Campos Neto, antes de sair, meteu mais 1% lá nos juros do Banco Central, e a gente tem aí que pagar 55 bilhões a mais de dívida por causa disso, e enfim, né, não se discute, não se modifica isso, né? Então, quer dizer, está aqui a referência do Noam Chomsky, O Lucro ou as Pessoas, tá? Que fala sobre neoliberalismo e sobre, enfim, né, toda essa ideologia que os Estados Unidos vende para a gente aqui e não pratica lá, né? Então, enfim. E aí essa terceira parte aqui, né? O orçamento secreto, né, que é essa bizarrice aí que o Bolsonaro, enfim, né, que era o defensor do combate à corrupção, criou um orçamento secreto, né? Então é uma piada, né, para dizer o mínimo. E a fome volta com a direita, então essa referência aqui, né, a fome anda solta. Tem os cartéis também, que é essa coisa, né, desses monopólios e oligopólios de mercado, que muitas vezes acontece também. E os quartéis infiéis retomam essa questão do golpismo das Forças Armadas brasileiras, que está evidente aí nisso que a gente está vendo aí nessa investigação conectada com, enfim, Mauro Cid, General Heleno, né, e essas
figuretes bizarras aí, né? E no Descanso do Povão, tá? E aí tem, mais uma vez, o refrão, 4 vezes, né? E aí tem o último trecho, que na letra original, vocês lembram, né? Que ele fala do terceiro mundo e da questão das almas dos índios, né? Vendidas num leilão. E aí eu reescrevi da seguinte forma, tá? A gente olha no espelho e cospe em Portugal. É o Narciso invertido, patriota do caminhão. A gente mata o índio e o preto e ainda acha que é fodão. E aí finaliza com 4 vezes de novo ali o refrão, tá? E aí para explicar essa primeira parte aí, que fala do espelho, né? A gente olha no espelho e cospe em Portugal, é o que eu tenho desenvolvido aqui nos últimos meses aí, com essa questão da reflexidade negativa, que está inclusive aqui, né, nesse livro do Anthony Giddens. Foi um trecho, né, que eu li desse livro que me deu a ideia aí dessa atualização da ideia do neomazombismo e tal, tá? E, enfim, e aí essa coisa de olhar no espelho e cuspir em Portugal é porque eu tenho dito aqui que parece que essa é a ponta solta do Brasil, né? O que a gente não discute, não enxerga, né? E está na nossa cara, né? E esse cuspir na própria imagem que o Nelson Rodrigues desenhava lá, está aqui o complexo de vira-lata, tá? E também a questão do Narciso às avessas, que aqui eu só tenho em papel, né? Mas enfim, está no outro livro dele, que é basicamente isso, né? O Brasil cospe na própria imagem porque não entendeu ainda, não refletiu ainda tudo que foi feito aí, né, no sentido, né, de negação ou de alocação de Portugal num papel de negação absoluta, de só defeito e tal, né? Então, enfim, aí tem esse esquema de a gente olha no espelho e cospe em Portugal. Depois eu cito a questão do Narciso invertido, justamente citando, que é uma citação direta do Nelson Rodrigues, que é o Narciso às avessas, né? E aí depois falo do Patriota do Caminhão, porque o Patriota do Caminhão, como eu já falei aqui em alguns vídeos, né, ele de maneira ali meio que visual e ao mesmo tempo, enfim, ele gera uma perspectiva simbólica curiosa, né, porque ele fica virado para trás e andando para frente, né? Então, quer dizer, é meio que o Narciso invertido do Nelson Rodrigues, né? Então acho que também essa conexão aqui ficou razoável, tá? E aí finalizo referindo de novo o índio e o preto, né, que a gente mata o índio preto e ainda acha que é fodão, né? Quer dizer, é isso, né? É a manutenção da violência contra os indígenas, que ficou evidente durante o governo Bolsonaro, né? Enfim, morreram vários lá de pandemia e por uma série de motivos aí, e eles defendem, eles batem nos índios, né, de maneira aberta, escancarada. Índio é tudo vagabundo, não presta para nada, etc e tal e tudo mais. Então, quer dizer, e os negros também são, enfim, vítimas desse descaso e da manutenção da parcela ruim aí, daquilo que já era denunciado pelo Legião Urbana em 78 e em 87, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Aí tem mais links aqui. Eu posso até fazer mais um vídeo para poder fazer mais uma reflexão sobre alguns outros pontos aqui que eles ponderam aqui em outros links, tá? Tem vários aqui links interessantes discutindo a questão do Legião e outras opiniões sobre digamos, o valor dessa música, dessa letra no Brasil recente, tá? Posso fazer mais um vídeo aí porque não vai dar tempo de falar mais nada, mas é isso, tá? Então reescrevi essa letra aqui do Que País é Esse, do Legião Urbana, e eu deixo para vocês aí as duas letras, tá na descrição do vídeo, a letra original do Legião e a minha sugestão aqui alternativa na parte de baixo do vídeo aí, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente se fala no próximo vídeo do canal. Enquanto não destruírem aqui eu vou fazendo, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui!